Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola de Desenvolvimento Definitivo e nessa aula de hoje nós vamos ver as divisões da memória. Então, a sua memória, né, como a gente viu aí na aula anterior, ela é composta por determinados conteúdos, né? Ou seja, RPS, né, registros psicossemânticos. Esses registros psicossemânticos podem trazer informações tanto quanto existenciais, né? Informações acerca da sua experiência, do seu dia a dia, né? E pode trazer tanto quanto informações psíquicas, ou seja, experiências psíquicas e informações psíquicas, que são números de telefone e endereços de rua, essas são as informações psíquicas. Então o que acontece? Os conteúdos de experiências psíquicas, eles são armazenados na memória existencial. As informações psíquicas, elas são armazenadas na memória de uso contínuo. Esses são as duas subdivisões da memória. Memória existencial, que armazena as experiências psíquicas, a sua história existencial, e a memória de uso contínuo, que representa, que armazena informações do seu dia a dia, como endereços de rua, números de telefone. Então o que acontece? Por que, né, agora que você já sabe os dois tipos de memória, por que muitas vezes a gente não consegue recordar, né, determinados conteúdos com facilidade? Né? Qual é a diferença entre a memória de uso contínuo e a memória existencial? A memória de uso contínuo, ela é utilizada continuamente. Ela tem uma interação maior. Então, esses conteúdos que estão armazenados na memória de uso contínuo, eles são lidos com frequência. Óbvio que não são todos, porque tem conteúdos, por exemplo, quando você guarda o número de telefone de alguém mentalmente, né? Chega um tempinho depois, você esquece. Mas vamos supor que você ficasse repetindo o número. 84, você ia lembrar. Por quê? Porque esse registro foi lida repetitivas vezes, né? E então, a partir do momento que a gente usa com frequência as informações na memória, a gente tende a fixá-las mais. Quanto menos a gente utiliza, mais rápido, né, a gente tende a esquecer. É claro que existe várias técnicas mnemônicas, né, que você pode utilizar para recordar de determinadas informações sem que haja um uso contínuo delas. Geralmente fazem isso por associações, né, já que é um outro funcionamento do seu cérebro, né, um funcionamento por associação. Mas enfim, não vamos entrar nisso agora, vamos nos reter somente a subdivisão da memória. Então, é basicamente por isso que muitas vezes nós lembramos de coisas com facilidade e esquecemos de coisas com facilidade, né? A gente não tem um exercício de leitura contínua dessas informações, né? É óbvio, né, também tem a questão da transformação do impacto que aquela informação ou experiência causou na energia emocional. Então a gente tem, por exemplo, experiências que nós arquivamos e que elas geraram um impacto nas emoções muito forte. Então isso facilitou com que elas fossem recordadas, né, várias vezes. É que nem, por exemplo, o usuário de droga. O usuário de droga, ele armazena várias experiências psíquicas, onde elas automaticamente elas dominam uma área privilegiada da memória, né? Elas são armazenadas ali, então elas são lidas com facilidade.
Por isso que eles têm geralmente aquele negócio que é daquela fissura. Óbvio que tem aspectos biológicos e orgânicos, mas também tem uma leitura, né, da memória aí frequente, aonde basicamente aquele comportamento ele está associado a boas emoções, a momentos que fazem bem. Então a gente tem esses acontecimentos aí que de uma certa forma acaba dando privilégio, e aí quando é lido é gerado meio que um gatilho, né, para o uso de drogas. Mas enfim. Outra coisa muito importante que você precisa saber acerca da memória é que o funcionamento da memória, no caso de resgate, né, o funcionamento de resgate das informações da memória não é igual ao funcionamento de resgate das informações, como, por exemplo, nos computadores, né? Nos computadores, você simplesmente vai ali, abre um arquivo e você tem as informações daquele arquivo. Agora, na mente humana, isso no caso seria unidirecional. Porém, na mente humana, você tem uma leitura completamente multifocal. Ou seja, é como se esses arquivos eles tivessem comunicações entre si, e quando basicamente um é lido, elenca outro, que elenca outro, que elenca outro, que elenca outro, que elenca outro, e várias elencações, várias conexões começam a serem feitas. É como se você estivesse dentro de uma biblioteca, sabe? E você pudesse ver o conteúdo de vários livros ao mesmo tempo. Ou seja, você abriu 500 livros e pega um pouco de um conteúdo de cada um. A mente humana ela é assim. Pode ver que muitas vezes quando você interage com alguma coisa, você pega, cheira uma flor, aquele estímulo, o cheiro da flor, ele te remete a um pensamento lá na sua infância, e já busca um ente querido, e já vem outras experiências elencadas com aquele mesmo momento da infância. Você já vê uma cena do seu amigo pulando corda, e quando vê, nossa, é uma enxurrada de conteúdos, né, da sua memória que acompanha aquele estímulo. É por isso que a gente chama esses estímulos de gatilhos, né? Porque esses gatilhos, eles elencam, por que eles são chamados de gatilhos? Isso é interessante. Por exemplo, você cheirou uma flor e essa flor, ela trouxe, o cheiro dessa flor, esse estímulo, né, ele trouxe vários outros conteúdos associados. Então, o cheiro dessa flor atuou como um gatilho desses outros conteúdos. Então ela ativou uma busca no sistema mnemônico, e essa busca começou a procurar coisas relacionadas. E nem precisam ser relacionadas, mas de uma certa forma a sua memória ela funciona ilogicamente, né? Então ela traz coisas que muitas vezes é ilógico, mas que basicamente eles se associam àquele estímulo. É por isso que a gente chama determinados estímulos de gatilhos, né? É por isso que muitas vezes um usuário de droga, ele simplesmente olha para um objeto e aquele objeto já remete ele para o uso de drogas, né? E aí basicamente ele pega e o desejo pelo uso de drogas é ativado. Então, isso aí, isso são os gatilhos, né? Eles basicamente ativam coisas exatamente porque eles incitam, eles estimulam uma leitura muito louca lá na nossa memória, e ela busca vários conteúdos, ou seja, ela abre vários livros dentro da biblioteca ao mesmo tempo e faz uma pesquisa muito doida e junta informações e causa, né, e desperta determinadas coisas em nós, tá bom? Eu espero que você tenha entendido essa aula e tenha gostado, e até a próxima aula. Tchau, tchau.